Olá, amigos e amigas, que todos tenham um sábado feliz no poder e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, 5 de novembro, nós iremos iniciar uma nova lição, que é a lição de número 7, que ela tem como título A Vitória de Cristo sobre a Morte. No livro de Mateus, no seu capítulo 27, do versículos 50 até 53, ali menciona quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele bradou assim em alta voz, quando ele diz lá, Pai, entrego o meu espírito, naquele momento, o véu que havia no santuário celestial, ele rasgou-se de alto a baixo. E ali as pessoas que estavam ao redor da cruz viram coisas assim sobrenaturais ali. Onde a terra tremeu, né? As rochas se partiram assim, em várias partes. E aconteceu algo assim fabuloso e sobrenatural, que os sepulcros eles se abriram e contam, testemunhas, que corpos de muitos santos que haviam morrido há muito tempo, pessoas que estavam acreditando, em Jesus, eles foram ressuscitados. Eles de repente eles se levantaram dos seus sepulcros, com vida. E depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade assim, e apareceram assim para muitas pessoas. Foi algo assim comprovado, né? Embora houvesse essa comprovação, da ressurreição de Jesus, durante toda a história é contada na Bíblia, a história foi contada de pessoas a pessoas até chegarem a muitos logo após Jesus ressuscitar. Mesmo com as atuações sobrenaturais de Jesus, anos depois surgiram-se muitas dúvidas, no mundo, inclusive no meio cristão, e principalmente no meio cristão, onde o apóstolo Paulo, sabedor disto, ele pega e envia cartas e epístolas para o povo cristão de Corinto, advertindo sobre esta fraqueza de fé. E tudo ocorreu porque a concepção grega acerca espiritual, ela era totalmente assim avessa, diferente, da doutrina bíblica da ressurreição. E para os gregos era inconcebível, a ideia de ressurreição, ou seja, do corpo material se viver novamente. Porém, os próprios discípulos e os soldados romanos que estavam na ocasião da ressurreição de Jesus, eles foram testemunhas oculares, de que a ressurreição de Jesus se deu realmente de forma corpórea, ao tocarem nas suas feridas e ao darem a Cristo para comer, e ele acabou se alimentando logo após a ressurreição. Ele se alimentou com os discípulos, e foi a sua primeira aparição, que está lá em Lucas, no capítulo 24, versículos 39 e 43. E no verso para memorizar da lição dessa semana, o apóstolo João, ele tem essa experiência pessoal, e física com Cristo, e ele diz, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto,
Mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Que está lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 17 e 18. Vejam que é algo fantástico, né? Essa experiência pessoal assim de João, né? Dele novamente ele ter assim um contato físico, né, com Jesus. E ele que foi um dos 12 discípulos, que ele acompanhava Jesus, né? Ele viu realmente a morte de Cristo e logo depois Jesus aparece novamente para ele, né? Ele já estando um pouco mais velho. E o texto que nós lemos agora há pouco, que é escrita, né, por João, não foi surpresa assim para o apóstolo que era muito fiel e consagrado a Deus, de ele ver Jesus novamente e aparecer para ele, e não mais como aquele homem de Nazaré, mas sim como o sublime aspecto assim, de uma glória celeste, porque ali já estava Deus, né? E a descrição verbal de João acerca de Cristo nos dá assim, um vislumbre assim, maravilhoso, né? do que João contemplou ali. Uma cena assim tão acima do normal, de toda a comparação que até fez ele cair aos pés como morto, né? Que nós vemos ali em Apocalipse, né? 1, versículo 17. De tanta emoção que ele teve naquele momento de reencontrar fisicamente o seu mestre novamente. E a prova da vitória de Cristo sobre a morte, ela é incontestável, onde a Bíblia relata que naquele momento houve até a ressurreição de muitos corpos de santos que dormiam, né, que estavam esperançosos de novamente ver Jesus, e de como eles apareceram, que está lá em Mateus, no capítulo 27, do versículo 52 até 53. O apóstolo Paulo, para o povo assim, de Corinto, né, ele precisava assim, de falar a verdade para eles, né, como eles se encontravam. Porque eles estavam assim, duvidando, né, da ressurreição de Jesus, da cruz do Calvário. E ele queria tirar a dúvida, né, daquelas pessoas, da mente deles. Então ele principalmente nessa questão, né, essa dúvida deles de que Jesus não ressuscitou, e procurou torná-la assim uma lição simples e fácil deles entenderem. Primeiro ele deixou bem claro, né, que crer na ressurreição de Jesus é a base da fé cristã e a nossa única esperança de remissão. E assim diz no livro de Coríntios, olha o que diz, olha: esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. E ele não fala só para o povo cristão de Corinto, fala para nossos dias, daqueles que duvidam que Jesus ressuscitou, né? E aqui Paulo mostra que a ressurreição de Jesus ela é central para a nossa fé cristã. E ele fala lá, se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, não adianta ter fé nele, porque os nossos pecados irão permanecer em nós, e nós estaremos condenados, né, para sempre, porque foi Cristo que pagou os nossos pecados, e ele venceu a morte quando ele ressuscitou, porque o Satanás achava que Jesus não iria ressuscitar. E Jesus ressuscitou e apareceu várias vezes para mulheres, para homens, para os discípulos, né? Mostrando que ele tem o poder de ressuscitar e que ele tem o poder de ressuscitar todas as pessoas na sua segunda vinda.
Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados pelo poder de Jesus. E nesta semana, meus amigos, nós estaremos estudando detalhadamente sobre a ressurreição de Jesus, este assunto muito importante, onde nós iremos mostrar todas as evidências, né, sobre a ressurreição e que Ele nos deu para nós crermos nela, que todo cristão possa ter fé e acreditar. Aprenderemos, né, as ações, né, que nos ajudarão a dar ao mundo como ocorreu a ressurreição de Cristo. Estudaremos esse ponto, que está lá em Mateus, no capítulo 27, versículos 62 até 66. Saberemos que também que quem esteve diretamente envolvido na ressurreição de Jesus, quem eram essas pessoas que estavam ali envolvidas nessa ressurreição? Aquelas que foram testemunhas oculares, que está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo de 1 a 6, e de Romanos, capítulo 8, versículo 11. E, meus amigos, nós observaremos também que muitas pessoas foram ressuscitadas no mesmo momento que Jesus foi também ressuscitado, né? E o que o relato é incrível, nos ensina sobre algo esplendoroso da ressurreição. Mateus capítulo 27, versículos 51 até 53. Estudaremos também qual é a reação dos discípulos quando eles encontraram a primeira vez com Cristo após a sua ressurreição. Imagina você, que alegria, né? Onde eles foram discípulos de Jesus aqui, e eis que de repente Jesus é crucificado, e ele se apresenta diante deles. Imagine que maravilha. Está lá em João capítulo 28, versículos de 11 até 29. E nós veremos, né, que o apóstolo Paulo, ele se referiu a Jesus ressurreto, que está lá em seu livro, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, de como as primícias dos que dormem. Qual é o significado disso? E você, meu amigo, minha amiga, não perca, porque essa semana nós estaremos falando de algo esplendoroso que é a ressurreição. É o ponto fundamental para a nossa vida cristã. E por isso, meu amigo, minha amiga, quando Deus, através do poder do seu Santo Espírito, falar com você no seu coração, em um determinado momento da sua vida, você sentir a presença dele, quando ele pede que você aceite Jesus como Salvador e Senhor, que você não perca esse tempo, meu amigo, que você aceite de bom grado, porque quando você recebe o poder do Espírito Santo, a sua mente se abre, você começa a ter mais sabedoria, entender mais sobre a morte, sobre a ressurreição, o que nós vamos fazer, para o lugar que nós vamos, né? E quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haja mais dor, não haja mais aflições, mais morte. E sabe por que Deus quer fazer com isto, com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.